Sabe quando a gente está naquele ciclo de pensamentos repetitivos? Mesmo que a gente tente focar em outras coisas, se distrair, mas aqueles pensamentos eles ficam ruminando, ficam num loop na nossa mente. E esse ciclo ele vai trazendo um desgaste mental e por consequência assim, um cansaço emocional. E quando a gente chega no final do dia, o desgaste foi físico também. Sem contar o estresse ou a ansiedade que vem junto desse pensamento repetitivo. Ele é um ciclo que vai trazendo uma exaustão mental e por consequência assim, um cansaço emocional e um desgaste físico que quando a gente chega no final do dia a gente está exausto e parece que a gente não fez nada. Sem contar que junto vem um sentimento, uma sensação de ansiedade ou de estresse, conforme for o tema desse pensamento ruminante. Esse ciclo ele merece atenção, porque ele drena a nossa energia, faz baixar a nossa frequência vibracional e, por consequência, atrair mais situações desagradáveis, rouba a nossa paz. E esse ruído mental ele vai reforçando uma programação na nossa mente. Mas calma, que tudo isso tem solução. Existem formas de quebrar esse ciclo e principalmente identificar quais são os gatilhos ocultos que fazem esse ciclo ser reativado. Eu vou te ajudar a silenciar esse ruído, recuperar a sua paz interior e aumentar a sua frequência vibracional. Imagine acordar finalmente com a mente tranquila, onde você escolhe seus pensamentos e como reage a eles, passar de um estado de exaustão mental para uma soberania e consciência. Imagine finalmente ficar em paz com a sua mente, parar de sobreviver aos seus pensamentos e dominá-los. Você está preparado para essa transformação? Vem comigo! Olá, eu sou o Diogo Oliveira e você está no canal Viva Seu Flow. Sabe aquela sensação de você deitar na cama à noite, fechar os olhos, mas a mente ela não desliga? Você fica repassando uma conversa que aconteceu há 3 dias atrás, ou imaginando um cenário que talvez nunca vai acontecer, ou ainda revisando uma decisão, uma atitude que você tomou, mas que não tem mais volta. Isso não é fraqueza, isso é o que acontece quando a sua mente ela entra no loop energético. O problema é que esse loop ele tem um custo real para você. Pensa numa torneira pingando, um pinguinho por vez. Pode não parecer muito, mas pense isso ao longo de um dia, 24 horas, essa torneira. Você vai ver o quanto de água foi desperdiçado. Os pensamentos repetitivos, eles funcionam exatamente assim. Eles drenam a sua energia em pequenas doses, mas o tempo todo. E no final do dia você está completamente esgotado, mas sem ter feito nada pesado. E aqui está algo importante que a maioria das pessoas não percebe. Existe uma grande diferença entre resolver um problema e ruminar sobre ele. Para você resolver, você pensa, chega a uma conclusão, toma uma ação e segue em frente. Quando você rumina, você pensa e não sai do lugar. Fica sem saída, sem solução e só com desgaste. A ruminação não é um pensamento produtivo, é a ansiedade disfarçada de raciocínio. É como se você estivesse dentro de um carro, no estacionamento de um shopping e ficasse rodando procurando uma vaga. Você sabe que não tem a vaga, mas você está se movendo e você acha que você está fazendo algo, mas na verdade você só está gastando combustível. E tem mais, quando você fica preso nos pensamentos sobre algo que já passou, você está bloqueando a sua mente para criar algo novo. Isso não é metáfora, isso é neurociência. O cérebro, quando ele está no modo ameaça ou estresse crônico, ele não consegue ser criativo, ele não consegue ter intuição nem clareza. Ele está ocupado demais no modo sobrevivência. Agora que você entendeu o custo que esse tipo de pensamento repetitivo, ruminante tem, nós vamos identificar aonde esse ciclo começa. Porque ele não começa do nada, ele sempre tem um gatilho. E os gatilhos, eles costumam ser mais sutis do que você imagina. Por exemplo, você abre o Instagram de manhã, antes mesmo de tomar café, e lê uma notícia ruim ou vê uma postagem que te incomoda. Pronto. O tom do seu dia foi definido por um estímulo externo. Outro exemplo,
você passa em frente de algum lugar que te lembra uma situação dolorosa. O teu corpo reage antes mesmo da sua mente processar qualquer coisa. Ou ainda, alguém te manda uma mensagem que você interpreta como um tom um pouco agressivo. E aí você passa o resto do dia ruminando uma resposta para uma discussão que talvez nunca nem aconteça. Esses são alguns exemplos de gatilhos energéticos. Eles podem ser emocionais, físicos ou ainda digitais. Cada vez que você reage a um desses estímulos, você está reforçando um caminho neural. O caminho neural é como trilhar um caminho de terra repetidamente. Quanto mais você passa, mais vai afundando, mais automático vai ficando. Então, quanto mais você repete esse tipo de reação, mais forte ela vai ficando presente na sua vida. Pense agora, qual que é o seu gatilho número 1? Aquele que quando aparece vai ficar horas na sua cabeça. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser um tipo de mensagem. Identifica esse gatilho. Isso é importante para a gente poder desativar. Ok, agora você reconheceu o ciclo, identificou o seu gatilho. E agora? Agora eu vou te trazer aqui 3 técnicas para te ajudar a contornar essa situação quando esses gatilhos acionarem. É a parte que muda tudo. É a interrupção do padrão. São técnicas simples, porém muito poderosas. A ideia é a gente criar um choque quando esse gatilho vem para tirar a mente do piloto automático. E você pode fazer isso de uma maneira muito simples e muito rápida. A primeira técnica é interrupção do padrão. Quando você percebeu que você entrou nesse loop de pensamentos, faça algo fisicamente inesperado. Por exemplo, levanta e bata palmas, diga em voz alta, para, chega, joga uma água fria no rosto. O objetivo é criar um sinal claro para o sistema nervoso que esse padrão acabou agora. Parece simples, né? E realmente é simples. O nosso cérebro, ele não precisa de complexidade, ele precisa de clareza. A segunda técnica é o aterramento sensorial. Ele é uma das técnicas mais antigas e eficazes para trazer a nossa consciência de volta para o presente. Então, quando você estiver nessa situação da ruminação, você vai nomear 5 coisas que você pode ver, 4 coisas que você pode tocar, 3 coisas que você pode ouvir, 2 coisas que você pode cheirar e 1 coisa que você pode saborear. É uma técnica muito simples. Olha em volta. Armário, computador, janela, parede, teto, que eu posso tocar. Mesa, mouse e assim vai indo. Nomeie de uma forma tranquila e isso vai fazer com que o seu cérebro saia do modo narrativo, onde ele fica contando histórias ou sobre o passado ou sobre o futuro e traga a sua consciência para o momento mais importante, que é o momento presente. A terceira técnica chama-se o efeito observador. Essa talvez seja a mais transformadora de todas. Ela funciona assim: em vez de você ser o pensamento, você vai aprender a observar o pensamento. Quando a sua mente entrar naquele loop, então você não entra nele. Você dá um passo para trás e pensa: interessante, esse pensamento apareceu de novo. Você não vai lutar contra ele, você não vai tentar suprimi-lo. Você só observa como se fosse uma nuvem passando. Você não é a nuvem, você é o céu. Vou trazer um exemplo para você entender. Então, imagine que você está dirigindo e de repente alguém te fecha. O gatilho dispara, a raiva surge, o ciclo começa. Com o efeito observador, então, em vez de você entrar na narrativa da raiva, dos pensamentos que vem junto, que absurdo, as pessoas são um lixo, isso sempre acontece comigo, ao invés disso, você nota: a raiva apareceu, meu coração acelerou, minha mandíbula travou, só isso, sem julgamento. É algo mágico que acontece. O pensamento, ele perde a força. Por quê? Você parou de alimentá-lo com a sua atenção. Depois que você interrompe o ciclo, você tem uma janela, um espaço em branco. E o que você coloca nesse espaço
é o que vai definir a sua frequência. Vou trazer aqui 3 ferramentas, 3 formas de você elevar a sua frequência agora. A primeira prática é a respiração. A respiração é o único sistema no nosso corpo que ele funciona tanto no modo automático quanto no modo voluntário. É a ponte mais direta entre o sistema nervoso e a nossa mente consciente. A técnica é muito simples. Você vai inspirar pelo nariz contando até 4, vai segurar o ar contando até 4 e vai soltar o ar pela boca contando até 6. Você vai repetir esse ciclo por 4 vezes. Quando o nosso período de expiração é maior que o nosso período de inspiração, a gente ativa o nosso sistema nervoso parasimpático. Ele vai ativar o modo descanso e digestão. Vai dizer para o cérebro, ó, tá tudo ok, tá tranquilo, pode desligar o modo sobrevivência. E, literalmente, vai recalibrar o teu estado interno em menos de 2 minutos. A segunda prática é uma mudança de frequência mental. Quando a gente está no modo preocupação, a nossa atenção está no que falta, no que pode dar errado, no que nós perdemos. A gente está vibrando numa frequência de escassez. Então o que a gente vai fazer é mudar essa frequência. Mas você não precisa fingir que está feliz. Você só vai redirecionar a sua atenção. Pergunte-se, o que está funcionando agora? O que eu tenho que é realmente bom? Isso não é um pensamento positivo superficial, é uma mudança intencional de foco. O cérebro, ele segue para onde você aponta a sua direção. A terceira prática é pensamentos alinhados com o eu do futuro. Ela é uma prática poderosa. Ela vai funcionar assim. Antes de você reagir a qualquer situação, pergunte: como a versão de mim, que já superou isso, responderia agora? Não a versão ansiosa, reativa ou exausta, mas aquela que já encontrou a paz. Isso cria um atalho neural para um estado que ainda está sendo construído, mas que você já pode habitar nele agora. Tudo que nós falamos até aqui são ferramentas, mas as ferramentas, elas só funcionam quando são usadas com consistência. Para conseguirmos transformações na nossa vida, nós precisamos sair do papel de vítima, adquirirmos consciência e retomarmos o nosso poder pessoal. Isso é uma prática diária, isso é um treino. Uma sugestão para que o seu dia seja diferente é você criar um ritual diário. Crie uma âncora matinal de apenas 5 minutos antes de qualquer estímulo externo. Antes do celular, das notícias, das mensagens. Então, quando você levantar, reserve ali 5 minutinhos e você pode fazer uma respiração consciente, você pode ter uma intenção para o seu dia, ou você pode simplesmente ficar em silêncio. Esses 5 minutos serão uma declaração de como você define todo o seu dia, não o mundo lá fora. Eu confesso que eu faço essa prática, não faço regularmente, mas quando eu faço, eu sinto diferença no meu dia. Quando eu não faço, o meu dia vai de qualquer jeito. Então, por experiência, galera, faça que dá um resultado muito bom. E aqui está a verdade mais libertadora de todo esse processo. Você não pode controlar o que vem na sua mente, mas você pode controlar o que você faz com isso. Isso é o que faz a diferença entre ser vítima de uma mente errante ou ser um criador consciente de suas experiências. A liberdade não está em ter uma mente vazia. É ter a capacidade de escolher a sua resposta a qualquer pensamento que apareça. Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e também psiquiatra, ele falou uma frase que ficou gravada na história. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. E nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta está o nosso crescimento e a nossa liberdade. Se ele conseguiu encontrar esse espaço nas condições mais extremas imagináveis, você também conseguirá encontrá-lo no seu dia a dia. Se esse vídeo fez sentido para você, escolha uma das técnicas que eu mostrei hoje, apenas uma, e aplica ainda hoje, e observe o que muda. Se você quiser me contar como foi, deixa nos comentários, eu leio tudo. E se você conhece alguém que está nesse ciclo de pensamentos repetitivos, compartilhe esse vídeo.
Às vezes, a informação chega na hora certa. Grato por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E viva o seu flow!